No dia 14 de julho, ele disse lindinho. No dia 15 de julho, ele disse lindão. Ontem ele meteu um precioso e prometeu que hoje o cumprimento seria ainda mais marcante. Então, eu tô preocupado, Leozinho, eu tô ficando preocupado, hein? Onde é que isso pode chegar? Gol! Marcelo Coutinho, bem-vindo, bom dia pra você. Saudações elevadas, Augusto Leonardo Levati, luminar do pensamento econômico, cuja mente, qual a bússola de Platão, aponta sempre para o norte da razão. A excelsa Camila Nascimento, musa do bom senso do verbo afiado, cuja presença reverbera entre os pilares da lucidez financeira. Lucidez financeira. O primeiro, cavalheiro da comunicação, cuja maestria jornalística encanta e conduz com precisão cartesiana. A segunda, sacerdotisa do Logos, que com a sua palavra dissipa as trevas da desinformação e escarna a ignorância com elegância magistral. Muito bom dia a todos. Que é isso? Uma salva de palmas! E o que está acontecendo hoje aqui? Não sei, também não sei. O que eu sei é que você se superou a enésima potência. A gente vai ter que pegar esse texto depois. Eu até me perdi nos elogios, Coutinho. Eu não consegui nem assimilar direito, mas muito obrigada. Não, algumas lucidez financeira. Bom, essa é a mais básica. Teve umas aí sofisticadíssimas. Realmente é uma introdução, um cumprimento seu, que a gente vai guardar com muito carinho, né, Cássio? Já tinha recebido um agrado desse nível? Desse nível, com certeza não, Coutinho. Eu vou precisar voltar até a transmissão, escutar de novo. Logos da sabedoria, muita coisa. Aguarde semana que vem. Tá vendo? Oi, amor, bom dia. Se você não valorizar, tem que valorize, viu? É isso aí. Você que não valoriza as 9h03. Ele gosta. Coutinho, depois eu vou gravar, tá? Quando a gente tiver mal, a gente ouve assim, ó, pra dar aquela descarga de autoestima. 9h03. Tá danadinho esse Coutinho, que fala da curva de juros subindo 6 pontos base e meio, de $1 que avança 0,20 e de uma bolsa que agora cai, mas cai menos, 0,20 também. Vamos aos gráficos parnasianos, Coutinho. Bora lá. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Um excelente dia. Bom dia, meu moreno. Olha só. É verdade, o seu moreno vai ficar com o senhor. Imagina, jamais. I love you. Lindinho, para, vai. Bom, mercado baixista, não precisa nem falar, né? Mercado no dia de ontem tentou subir, mas a gente tá nesse canalzinho de baixa. Perdemos 137.875. Na próxima entrada a gente vai pro intraday e ver o que tá acontecendo. Mercado leve alta no dia de hoje, mas de novo, faz ainda a sua manutenção de toada baixista. Day traders de plantão na ponta comprada, por favor, atenção. Dólar horroroso, dólar lateralizado, R$5,553, R$5,658. Dólar lateralizado, formação gráfica não dá nem pra falar que é um envelopezinho de alta, porque você vê que ele vai afunilando, né? Então é aquela figura de convergência. Então no diário, ambas as figuras ruins. Na próxima entrada a gente dá uma olhadinha no intraday. 9-4, Coutinho quebrou o chat aqui, o chat repercutindo cada uma das palavras, só o André Mola. Toma o like então, Coutinho mestre dos gráficos e da poesia. Ô Maicon, valoriza e sai um precioso. O Roosevelt Lopes, bom dia. Também tá aqui o Homebroket, confessa aí, Coutinho. Quem mais? Ó, o Maldito. Também o Magrão. Aliás, agora o YouTube ele tá permitindo um ranqueamento de engajamento. Isso é interessante, é mais um ingrediente aqui pra gente repercutir. E a partir das mensagens, a partir dos posicionamentos, esse ranking vai sendo atualizado. Eu sei, por exemplo, que o Magrão, ele está em segundo lugar entre os ouvintes que mais estão participando. E ele aponta para 138.880 pontos. Tá mais otimista o Magrão, entendendo que o Indifut é pra cima. De fato, o Indifut melhorou a fotografia, diminuiu as perdas logo de saída. O dólar, por sua vez, avançando 0,16, avança menos do que já avançou. Também para a Paula, que está aqui, cheio de pegadinha esse chat, é um campo minado. O Renner também tá na área. 9h05. Senhoras e senhores, vamos cumprimentar Vanessa de Souza, que está na ponta da conexão. Pedir a ela o destaque inicial. Van, bem-vinda. Eu preparei aqui como primeiro tópico para a gente conversar essa reprecificação de corte de juros nos Estados Unidos. Ontem o CPI saiu
E o qualitativo, a headline foi muito boa, né? Poxa, ó, ficou abaixo dos consensos, boa parte das linhas, legal. Mas quando você vai para o qualitativo, a inflação teimosa nos serviços, a inflação teimosa nos bens, suscitaram nos mercados a preocupação de que já possa estar batendo o efeito inflacionário das tarifas, fora os outros efeitos que ainda terão que entrar no preço a partir de 1º de agosto com os novos patamares de alíquotas estabelecidas por Trump. E aí na FedWatch já tem uma divisão, já não é aquele 70-30 de até outro dia, tá quase 50-50 sobre se o Fed começa a cortar mesmo em setembro ou se deixa para mais tarde. Isso tá deixando a curva de juros americana mais esticada e o dólar a nível global, via DXY, mais alto. Como é que você tá vendo esse debate, Ivan? Vamos começar por aí, bem-vinda. Bom dia, bom dia, bom dia. Nossa, deu uma alegria escutar o Coutinho soltando essa poesia linda. Fiquei aqui impressionada. Mas trazendo aqui, já falando de mercado, ontem a gente analisou bem os detalhes, né, os núcleos do CPI, e a conclusão que a gente teve aqui foi que ainda é cedo para trazer sinais das tarifas, que a principal preocupação do mercado é quanto das tarifas vão começar a impactar as questões inflacionárias. E ainda é muito recente. E como há mais de 2 reuniões o Fed tem falado, olha, vamos esperar os dados mostrarem isso para a gente. Só que tem um detalhe. Até pouco tempo ele estava falando que era para esperar os dados arrefecerem, só que o que vai começar a pesar novamente nos dados vão ser as tarifas. E até o último dado agora, tinha um aumento da expectativa de que começaria a baixar juros. Isso está diminuindo pelo fato de que as pessoas estão vendo, né, as pessoas que eu digo, os participantes do mercado, estão vendo que os próximos resultados, tanto hoje do PPI, como o próximo CPI e o PIB, eles vão começar a pesar porque o reflexo das tarifas vão começar de agosto para frente. E aquele cenário de que setembro baixaria juros está ficando mais distante, justamente pelo fato de que se a gente vê um aumento negativo nos indicadores econômicos, esse cenário de baixar juros vai ficar mais para frente. E mostrou isso no CPI, que é um dado lagado. O importante vai ser hoje o PPI, que é um dado de 30 dias, ele já vai pegar parte da implementação das tarifas, e boa parte do mercado está aguardando esse dado, para saber, ok, vai pesar ou não o mercado. No teu cenário, hoje você trabalha com qual foto? A de que o Fed começa a cortar a partir de setembro mesmo, como era ou vinha sendo o cenário base? Ou você já empurra para outubro esse início do ciclo de flexibilização? Já, exatamente. Pelo fato de que se aumentar o impacto nas tarifas para o produtor, que é o que a gente vai aguardar o dado hoje, esse cenário de começar a baixar a taxa de juros já agora em agosto, na próxima reunião, já fica distante. Olha aí, hein? A Vanessa abrindo a porta, então, para uma aposta no cenário de corte de juros nos Estados Unidos a partir de outubro, não mais de setembro. O que, a partir de hoje, fica mais factível mesmo. É uma aposta mais concreta, é menos abstrata, menos arriscada. Vamos cruzar esse racional da Vanessa com a FedWatch. Entender como é que a ferramenta da CME Group está, neste momento, apontando para os próximos passos do Fed. Veja, eu não comecei com a abertura de investigação que os Estados Unidos vão promover comercialmente contra o Brasil, embora seja o próximo assunto. Eu comecei com o corte de juros vai ficar mais tarde nos Estados Unidos, e não é à toa. É porque, não se iludam, se é o fluxo estrangeiro que está sustentando a Bolsa desde o mês de janeiro, é para o fluxo estrangeiro que a gente tem que olhar na primeira prateleira. Porque enquanto o CDI pagar no Brasil mais de 2 dígitos, para não dizer 15%, que é um absurdo de taxa, é muita taxa, faz com que qualquer gestor apoie o pé na mesa e consiga sair bem na foto para entregar resultado, não vai ser o fluxo local que vai dar oxigenação para os ativos brasileiros.
é o fluxo estrangeiro que vai fazer esse papel, que vai cumprir esse papel, preencher esse vácuo. Como é que fica o fluxo estrangeiro, considerando que o Fed pode demorar mais para cortar juros? Essa é a pergunta. E aí a provocação é, vai demorar mais para cortar juros mesmo? Ou o que a gente viu ontem foi só uma preocupação? Você já sabe como é que tá um pouco do meu racional. Eu conversava com o Kevin na semana passada e dizia para ele, olha Kevin, a provocação que você me fez sobre, agora com a nova data, 1º de agosto, para o estabelecimento das tarifas por parte do Trump, que suscite no Fed a argumentação de que o Comitê Decisório de Juros precisa esperar um pouco mais para tomar a decisão e, portanto, não vai ser mais em setembro, em outubro. Esse argumento e essa argumentação, isso me convence. Meu cenário já mudou, eu comecei a empurrar um pouquinho mais para outubro um eventual corte. Já não estou tão confiante em setembro como eu estava. Me parece que a Vanessa vai para o mesmo cenário. O Beida ainda acha factível o corte em setembro, mas entende que o cenário deu uma piorada, deu uma deteriorada. As pessoas vão começando a olhar para outubro, enxergando eventualmente como mais factível. É preciso saber para onde a coisa vai. Até hoje não se sabe qual número de tarifa colocar na planilha. O Trump disse que 1º de agosto é o ultimato. A partir do dia 2 do próximo mês, teremos condição de colocar o número na planilha. Será? O que a FedWatch está dizendo a partir desses últimos passos, vou mostrar para vocês aqui em tempo real, é o seguinte. Primeiro vamos começar com julho. No mês de julho aqui não vai ter corte, né? Olha só, nós temos 97,4% dos derivativos posicionados para manutenção das Fed Funds. A CME Group destaca, via FedWatch, que a manutenção é o cenário largamente apontado pelo mercado. Para setembro, olha isso aqui, gente. Olha como está disputado. 46% já não falam em corte em setembro. É manutenção entre 4,25 e 4,5. 52,6% falam em corte, ainda enxergam, vislumbram um corte de juros. O racional da Van, o meu também, o do Kevin Gervasoni, já nos empurra para esse gráfico aqui em outubro. Ó, nós estaríamos aqui, entre os 49% que entendem que o primeiro corte se daria em outubro. 21,5% acham que não corta nem em outubro e 28% já veem um segundo corte. Mas veja que a maioria está apostando em um corte até outubro. E o final do ano, que é impressionante como está se aproximando, né? Dezembro já está bem mais pertinho. Nós temos aqui, ó, 7% dos derivativos enxergando manutenção, 30% um corte só até o final do ano, 42% dois cortes de olha lá e 19% enxergando 3 cortes de juros. Temos 9h14. Nosso próximo assunto vai ser a investigação aberta pelos Estados Unidos a nível comercial contra o Brasil. Daqui a pouco para você. Agora dólar e índice na tela. Moeda americana cotando R$ 5,582. Uma alta de 0,16%. O Ibovespa Futuro caindo 0,13, 136.980. É uma melhora frente à abertura. Resta saber qual o fôlego dela. TC News. Seu resultado é nossa marca. O Profit Ultra é a plataforma do trader, completa, rápida e segura. Com o Profit Ultra você identifica o movimento dos big players, automatiza e otimiza suas operações e ainda conta com replay de multiativos, além de muito mais. Garanta agora mesmo o seu teste gratuito da plataforma mais completa do mercado. 9h15, Coutinho, no dólar e no índice. Calmaria nos últimos minutos? Lateralizado, o dólar do seu lado direito ruinzão. Então assim, dentro desse canal, coloquei para vocês aqui agora, direcionalmente muito ruim para day trade, então não tem nem o que falar. O índice, atento, o índice por falta de duas resistências. Você tem borda superior do canal e a parte do FIBO. Então essa região que agora cota 137 mil pontos, 136.990, você tem prioritariamente uma tendência de baixa. Então, day traders de plantão na ponta comprada do índice, por favor, atenção. Obrigado, Coutinho. 9h15. Vamos lá entender essa história da investigação aberta pelos Estados Unidos contra o Brasil a nível comercial. Ainda hoje a gente vai repercutir mais detalhes da pesquisa Quest, tá? Amigos, para muita gente, isto aqui é a grande foto negativa do dia. Não é a pesquisa do Lula, não é o que falou o fulano, ciclano, não é a bateção de cabeça entre os personagens da direita, esse flanco aberto entre Eduardo Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, não, nada disso. A grande notícia negativa do dia, que os mercados vão digerir, ou os agentes, operadores de mercado aqui no Brasil, é essa que eu compartilho na tela a partir de agora.
Após pedido de Trump, governo dos Estados Unidos abre investigação comercial contra o Brasil. Órgão comercial anunciou nesta terça-feira o início da investigação. Na mesma carta em que apresentou a tarifa de 50% ao Brasil, o presidente americano solicitou a medida, que pode resultar em novas tarifas ou sanções. Vamos ao corpo do texto e aí a gente pede a opinião da Vanessa. O escritório do representante de comércio americano, USTR, na sigla em inglês, iniciou uma investigação comercial contra o Brasil a pedido de Trump. O anúncio foi feito em um documento oficial divulgado ontem. Por orientação do presidente Trump, estou iniciando uma investigação com base na seção 301 sobre os ataques do Brasil contra empresas americanas de mídia social, bem como outras práticas comerciais desleais que prejudicam empresas, trabalhadores, agricultores e inovadores tecnológicos dos Estados Unidos. Fecha aspas para o que afirmou o embaixador Jameson Greer, representante comercial dos Estados Unidos. Se você pega a carta que iniciou a queda de braços entre Trump e o Brasil lá atrás, semana passada, você vai ver que estávamos falando de algo inatingível e inalcançável para o executivo. A gente estava falando basicamente do poder judiciário, tanto em relação ao tratamento dado para o ex-presidente Jair Bolsonaro, quanto em relação ao aumento do cerco para cima das big techs americanas. De modo que houve um problema de endereçamento. A carta pode até ter a sua legitimidade quando se fala das big techs americanas, se quiser encontrar algum argumento para colocar sobre a mesa o presidente americano, mas endereçada ao executivo, o que é que Lula e o Palácio do Planalto podem fazer? E aí a segunda pergunta, interessaria ao Planalto fazer alguma coisa em relação a essas duas pautas? Nós sabemos também qual é a resposta. Portanto, uma carta inócua. Só que, a partir dessa abertura de investigação, o que boa parte dos analistas sugere é que Trump estaria buscando oferecer uma roupa tecnicamente mais sólida para essa tarifação de 50%. Ao mesmo tempo em que passaria o recado de que recuar, do tipo taco, Trump always chickens out, não é um caminho fácil e se houver recuo, não custará pouco. O Brasil terá que fazer concessões. Por exemplo, concessões em relação ao ambiente econômico para a performance das empresas americanas aqui no território brasileiro. E há uma dúvida tremenda, porque com o Lula gostando da queda de braços no que diz respeito a uma resiliência para sua popularidade, interessa ao Lula deixar essa história morrer? Interessa ao Lula fazer algumas concessões a fim de que as tarifas baixem? Interessa ao Lula apertar a mão do Trump, basicamente com um acordo que economicamente seja favorável para o Brasil? Ou interessa mais ao Lula manter o ambiente de enfrentamento, de confronto com o presidente americano, a fim de colher capital político em cima disso, como as recentes pesquisas divulgadas entre ontem e hoje mostram? Essa é a pergunta política que tem que estar por trás da cabeça do trader e do investidor. Nós não temos bola de cristal, nem estamos na cabeça do Lula para saber como ele vai agir. Mas a gente, a partir das evidências, dos subsídios aqui da cobertura, vai trabalhando com cenários e atribuindo probabilidades para esse cenário. No documento, o representante do órgão afirma que tem documentado, registrado as práticas comerciais desleais do Brasil, que restringem o acesso de exportadores americanos ao mercado brasileiro há décadas, mas não apresenta provas para sustentar essas acusações, complementa o portal. Ainda segundo o anúncio, a medida foi tomada com base na seção 301 da Lei de Comércio de 74, legislação que prevê a investigação de práticas estrangeiras desleais que impactam o comércio americano. De acordo com essa legislação, os Estados Unidos podem adotar medidas para tentar corrigir práticas comerciais desleais, como a aplicação de tarifas ou sanções contra o país-alvo da investigação. É aí que tá, né? E aí o resto é só contexto, vai falar das tarifas que o Trump impôs sobre o Brasil, 50% aqui, ó, sobre as exportações, etc e tal. Veja só, imagine se, para além do que o tabuleiro já mostra, o Trump vem com mais uma sanção contra o Brasil. E a maior das sanções possíveis se daria contra o sistema financeiro. Se o Lula vai para cima e truca, taxando a remessa de lucros por parte das multinacionais americanas em solo brasileiro, quebrando patentes, por exemplo, ou simplesmente via lei de reciprocidade, aplicando os mesmos 50% de tarifas em relação aos produtos americanos que chegam ao Brasil,
o Trump não tá com cara de que vai aceitar. Ao contrário, a cara que ele demonstra é de escalada. Então, Vanessa de Souza, vamos contigo para ouvir a tua percepção, a tua impressão de uma história que já estava azeda na relação Trump-Palácio do Planalto e que ganha mais uma camada de gravidade, de aprofundamento desse clima azedo, ruim. Pois não, Van? Sim, claro. Como você já contextualizou muito bem, essa briga entre o presidente Trump com o presidente Lula é muito mais técnicas de guerrilha, porque ele já chegou impondo 50% e agora está colocando na mesa coisas que estavam ali debaixo dos panos, que quase ninguém sabia, então agora veio para os holofotes, coisas que já era sabido desde quando o Supremo Tribunal Federal travou lá o acesso ao Twitter há um tempo atrás, e várias outras imposições de mídias que, teoricamente, isso atrapalha o lucro da empresa, né? Porque pensa só, a quantidade de varejo que usa como propaganda das redes sociais dos Estados Unidos. Então, o que o Donald Trump está fazendo é ele defendendo os interesses do país, falando assim, olha só, você está limitando que as minhas empresas gerem receita, então eu vou te impor também alguma coisa aqui. E é basicamente isso que eles estão fazendo, eles estão tendo brigas, disputa política, para cada um ali defender o seu país e colocar ali patriotismo. Eu vou, como qualquer pessoa, se eu tenho uma empresa, eu vou defender os interesses da minha empresa. E é o que a gente está vendo hoje. O que a gente teria que parar para analisar, como você falou, na cabeça do trader tem que ter, é retirar os ruídos e saber realmente o impacto disso. A curto prazo, a gente vai ter ruído, porque causa muita incerteza, de possíveis retaliações, de possível extensão disso, como você falou, vai começar a impor sanções, e isso é prejudicial, só que ainda é ruídos, não tem nada certo. Não foi imposto ainda os 50%, está em jogo essa conversa. A gente está vendo que o presidente do país, o Lula, ele está sendo reticente, né? Ele está falando assim, eu vou defender o Brasil também, mas assim, lembrando que os Estados Unidos é um país capitalista, e a política do Brasil é um país majoritariamente socialista. Então, peraí, até que ponto essa disputa vai? Quem vai ganhar? Capitalismo? É o que a gente ainda está analisando, se isso vai se perdurar. E lembrando, o Brasil tem um ponto positivo, porque os Estados Unidos depende de algumas commodities do Brasil. Então, será que o presidente Lula está se garantindo com essa dependência de algumas commodities dos Estados Unidos? Bom, não sei, ainda é muito recente. A gente tem 9h24, tentando compilar aqui um pouco do que pensa a Vanessa, se eu capturei bem, ela vai basicamente defendendo o seguinte, precisamos esperar a espuma e a poeira baixarem para a gente entender o que vai ficar apenas como retórica, o que vai ser efetivo. Bom, o que tem na mesa hoje? De fato, ainda nada, porque só a partir de 1º de agosto é que a coisa se implementaria. Em termos de afrontamento, 50% de tarifa contra os produtos brasileiros, uma investigação aberta pelos Estados Unidos contra o comércio do Brasil no que diz respeito ao desfavorecimento das empresas americanas que atuam aqui no país. Isso é o que tem de concreto em termos de ameaça, só que a segunda camada aqui, ela já está valendo. A investigação ela foi aberta, então a colheita de evidências e provas está valendo desde então. A aplicação das tarifas valeria só a partir do dia 1º de agosto. Da parte do governo brasileiro, há uma mobilização forte, pelo menos na retórica, para a defesa da soberania nacional e uma estratégia política do Lula que tem se traduzido em aumento de popularidade. O Alckmin, exato, que está atuando mais nos bastidores, no trânsito com os americanos e na união dos empresários em torno de uma solução comum, rechaçou, diminuiu a chance de que uma pausa de 90 dias fosse solicitada pelo governo, como interessa aos empresários. Porque os empresários estão levando o seguinte pedido para o governo: olha,
independente do que vai acontecer, pede 90 dias de trégua para vocês terem mais tempo de negociar e para que a gente possa se planejar, porque da maneira como tá, eu vou parar de enviar produto para os Estados Unidos, nós vamos perder muita competitividade. O governo diz que não. O Alckmin vem aos microfones e diz que não vai fazer essa solicitação, e a leitura que se faz política é de que se o Planalto pede a pausa, é como se o Planalto saísse perdedor da parada. É como se o Planalto aceitasse a tarifa em vez de combatê-la já para resolver até o dia 31 de julho, como é a narrativa de primeiro plano do governo. Enfim, no fim do dia, como isso vai reverberar no dólar e como isso vai reverberar no índice é o que interessa ao investidor. Van, pra gente arrematar, você acredita que toda essa nossa conversa se reflita num dólar mais caro e numa bolsa mais barata, ou a despeito de, apesar da nossa conversa e apesar desse noticiário, o dólar vai continuar encontrando razões para, em linha com o que acontece desde janeiro, avançar para baixo nesse caso, e a bolsa pelo menos lateralizar ou continuar resiliente para cima? Agora, no ponto de vista da performance dos índices no curto prazo, o que a gente vê é que com esse cenário onde o presidente do Brasil está melhorando a sua popularidade, isso traz um ponto positivo para o Brasil. E a curto prazo, dentro do cenário que a gente está vendo nos últimos dias da cotação do Bovespa, ele bateu um ponto importante, onde possivelmente seja uma oportunidade de institucional olhar com mais carinho e talvez manter posições no Brasil. Dólar é um cenário ainda turbulento, mas é aquilo, quando a gente tem valorização dos ativos brasileiros, a gente pode ter um arrefecimento do dólar, mas ainda não é o que está mostrando, está um cenário de saída de fluxo de estrangeiro para possivelmente ir para os Estados Unidos, mas já deu uma parada pelo fato de que o risco retorno de se manter em posições do Brasil ainda é mais atrativo, sabendo que pode ainda perdurar a diminuição dos juros lá do país, dos Estados Unidos. Então, pode ser visto com os bons olhos, no curto prazo, posição para o Brasil. Acho interessante. O Alex está com uma cabeça parecida em relação à Bolsa, ao defender que a percepção do gringo é de que o Brasil está na cesta de emergentes e não está tão destacado por ter uma balança de riscos pior do que outros emergentes no relativo. É como se o Brasil tivesse escondido ali numa cesta que vai recebendo fluxo, ele jogando parado sai bem na foto. Isso leva o Alex a entender que a Bolsa brasileira ainda deve demonstrar resiliência no curto prazo. É uma essência parecida com a que você está demonstrando aqui em relação aos ativos financeiros do Brasil. Em relação ao dólar, você já tem um cenário mais nebuloso pela tua narração. Muito bem, Ivan, eu volto contigo para um destaque final sobre temporada de balanços nos Estados Unidos em instantes. 9h29. Coutinho, voltamos contigo, hein? Porque o PPI nos Estados Unidos vai ser realidade agora às 9h30. O dólar está subindo 0,27%, R$ 5,588. O índice em 0,20% de baixa. Você nos gráficos e vamos para a inflação ao produtor. Diga lá. Vamos lá, pessoal. O índice a priori tudo sob controle. Está sentindo aqui as duas resistências. Cai o no 36880. A sua máxima próxima dessa linha, o no 37005, novamente, cuidado aí quem está comprado no índice. O dólar, a priori, lateralizado, formação gráfica ruim. Se tivesse que cantar algo, eventualmente seria uma alta pelo simples fato de estar no movimento harmônico, né? Então caiu, subiu, caiu, subiu. Não tem formação gráfica, a formação gráfica do dólar permanece ruim. Eu até fiz um canal um pouco mais justo, então por favor atentos quem tiver no dólar. 9h30, giro relógio, inflação ao produtor, menos peso de precificação comparado à inflação ao consumidor de ontem, mas relevante para a gente compreender o filme. A Camila Nascimento traz para a gente a informação, pois não, Cá? PPI nos Estados Unidos ficou na estabilidade no mês de junho, no 0-0. A expectativa era de uma alta de 0,2%, portanto o dado ficou abaixo do esperado. E no mês anterior, o PPI havia registrado avanço de 0,3%. No ano, o PPI registrou alta de 2,3%, também ficou abaixo do esperado. O consenso era de uma alta de 2,5% e o dado anterior foi de 2,7%, Léo. Urgente no painel Mover Pro, destacando então que o índice de preços ao produtor ficou no 0-0. Ficou neutro, não reagiu, não avançou em junho. O consenso apontava para um avanço de 0,20%. Bom, essa fotografia aponta para uma pressão inflacionária menor e vamos lembrar que a inflação ao produtor costuma ser a inflação do consumidor de amanhã.
Se o produtor encontra menos custo para fazer o seu produto e o seu serviço, a ideia é que ele repasse menos preço para o consumidor. Resta saber se o qualitativo desse PPI, cara, vai sustentar essa premissa. Vamos ver qual foi o segmento nas estruturas produtivas americanas que trouxe mais fraqueza para o PPI, para a inflação, ao produtor, a quem produz lá nos Estados Unidos. Você está vendo a reação, ela é uma reação mais contida. Antes já da divulgação do dado, nós tínhamos uma cara parecida. Os yields de 2, 10 e 30 anos fecham em 2 pontos base os pedidos de prêmio. O VIX está subindo 1,78%, o DXY está no 0-0 a 98,626. Vamos entender com a K como é que andam os índices acionários americanos. Dow Jones, S&P, Nasdaq, Russell 2000. É você, K. Dá para perceber uma melhora no S&P 500, que agora sobe 0,12% no mercado americano, assim como o Dow Jones, que avança 0,33% aos 44.168 pontos. Já a Nasdaq seguiu mais ou menos no mesmo patamar, queda de 0,14% aos 22.552 pontos. E o Russell 2000 sobe 0,36% aos 2.212 pontos. Obrigado, Cá. Tamo junto em relação às 7 magníficas. Tesla sobe 0,8, Nvidia 0,20. Coca-Cola está subindo 0,40, Oracle 0,40, JP Morgan 0,21. Não, estas não são 7 magníficas, mas termômetros importantes. JP Morgan com o segmento financeiro, Oracle ainda no segmento de tecnologia e Coca-Cola economia real. Aí voltando às 7 magníficas em si, Meta sobe 0,5, Google 0,7, Apple 0,43, Amazon é exceção, cai 0,24. Aliás, só Amazon e Microsoft recuando, todos os outros papéis avançando. Temos 9h33, vamos nos despedir da Vanessa de Souza, que pode trazer um último destaque, Ivan, em cima desse PPI ou da temporada de balanços nos Estados Unidos, e a gente volta a se falar na sexta-feira. Ótimo, estou feliz com o resultado do PPI. Acabei de receber a notícia, preciso sentar ali para dar uma geral nos modelos, mas o que eu posso dar aqui como opinião é que é um ponto positivo para os Estados Unidos, para o mundo também. Isso mostra que o produtor não absorveu tanto o impacto das tarifas, ainda é recente, mas a gente vê uma possível calmaria no ímpeto dos investidores daquela expectativa de um cenário ruim. Então, está se mostrando um cenário mais agradável e as políticas monetárias estão se ajustando calmamente, sem trazer impactos muito abruptos na economia. E aquilo, né, gente? Bolsa é lucro. E trazendo isso para o resultado das companhias americanas, trazendo resultados dentro do esperado, a gente já trabalha com expectativa e frustrações do investidor, e ao mesmo tempo sabendo que se está trazendo resultado, a economia está crescendo, bolsas tendem a continuar performando bem. Basicamente é isso. A gente falou pra caramba hoje. Obrigado, gente, pela participação aqui hoje. Estou muito feliz de ter falado aqui pra caramba hoje. E é isso, bora fazer trade, que hoje tem trade no mercado. E tudo trade consciente e gerenciamento de risco. Um beijo, gente, e até a próxima. Tchau, Léo. Valeu, Van. Um abraço em você. São 9h34. Vanessa de Souza passou por aqui. Bom, vamos fazer um rápido destaque de índice dólar e aí a gente cumprimenta o Fábio Fares já na ponta da conexão. Dólar avançando 0,15%, R$ 5,582, e o Ibovespa futuro recuando 0,15%. Coutinho. Índice lateralizado, não tem nenhuma alteração, abaixo de 1,37005. Começa a montar um envelopezinho de alta. Então, aparentemente, está mudando de direção, está querendo, inclusive, passar sobre essas duas resistências. Então, atento agora, quem está vendido no índice. Dólar segue horroroso, segue lateralizado, R$ 5,584, direcionalmente falando, difícil, day trade, então eu estaria fora. Obrigado, Coutinho. Fábio Fares, chega mais, meu amigo. Bem-vindo e bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia a todos. Uma excelente quarta-feira agitada pra gente, né? Quarta-feira agitada, que já começa com um assunto que conversa com a sua tese de algumas semanas de que o Fed teria mais dificuldades para cortar juros. A realidade vai amparando a sua
percepção, a sua perspectiva. A FedWatch já bota em 50-50 a disputa em torno de corte em setembro e vão aumentando as apostas para corte a partir de outubro. Era um pouco do que você enxergava. O qualitativo do CPI ontem mostrou teimosia na inflação de serviços, teimosia na inflação de bens, e isso se contrapôs a headlines que haviam sido percebidas positivamente num primeiro momento. Agora o PPI vem, acaba de sair, é um dado quente, a Cajajá vai aprofundar via release, e mostra um 0 a 0 quando se esperava uma alta de 0,20. Em tese, bom para a inflação, mas não parece convencer o mercado de que o Fed vai ter vida fácil para cortar juros, fora o efeito inflacionário das tarifas, que ainda vai precisar ser sentido. É por aí, Fábio, à vontade. É por aí sim, Léo. Apesar que esse PPI, né, ontem, depois do CPI, pelos modelos, jogava o PCI, que é a inflação que o Fed usa para mensurar política monetária, para 0,35 agora no final do mês. Com esse PPI, volta-se o PCI para o final do mês, pelos modelos, para 0,25, 0,27, o que é muito bom, é um impacto menor do que o esperado naquelas projeções anteriores que nós tínhamos da expectativa de inflação mais alta em junho e julho por causa das tarifas. Então isso é um sinal positivo. Porém, se o jogo começa 1º de agosto, e eu tenho que tomar uma decisão 17, 19 de setembro, eu acho que é 17 de setembro a reunião. Eu não tenho tempo. E o mercado é sempre ansioso. Ele quer as coisas acontecendo. Nós temos ainda muitas indefinições. Quais são as tarifas? Cadê os acordos assinados? Eu só escutei frases. Vai ser tanto disso, tanto daquilo, de um lado. Eu não escutei o outro lado falando, eu concordo, vamos assinar o acordo. Então, assim, falta tempo. E temos um outro ponto importante. Vamos olhar o lado do Fed. Se a inflação está fora da meta, se o mercado de trabalho está saudável, eu olho para minha cartilha, meu trabalho está sendo feito, eu continuo trabalhando para levar a inflação para a meta. Eu não preciso cortar. Esse que é o grande ponto. Uma coisa é o governo americano querer que corte porque eu preciso financiar minha dívida mais barato e economizar dinheiro do meu eleitor. Outra coisa é o que eu sou obrigado a fazer como Fed através da cartilha que eu tenho que seguir. Então, para mim, não tem corte em setembro, provavelmente outubro, ainda reticente, mas convicto que em dezembro podemos ter um corte de 0,50. 9h38. Bom, é o seguinte. Camila Nascimento, com os destaques qualitativos do PPI, traz mais ingredientes para essa nossa conversa. Vamos contigo, Cá. Vamos lá, então, para os destaques qualitativos do dado. A estabilidade do PPI no mês refletiu um equilíbrio entre a alta de 0,3% nos preços dos bens de consumo final, e especialmente aqueles excluindo alimentos e energia, e a queda de 0,1% nos preços dos serviços de demanda final. Excluindo alimentos, energia e serviços comerciais, o índice também ficou estável no mês, mas acumula uma alta de 2,5% em um ano. Os preços de bens de consumo final foram impulsionados por aumentos em itens como equipamentos de comunicação, gasolina, energia elétrica e carnes, enquanto os preços dos ovos de galinha caíram expressivamente em 21,8%. Já os serviços recuaram com destaque para a queda de 4,1% nos serviços de hospedagem, além de quedas em serviços ligados ao setor automotivo e transporte aéreo. Por outro lado, alguns serviços financeiros e de varejo registraram alta. No segmento intermediário, os bens processados subiram 0,1%, puxados pela energia, enquanto os bens não processados avançaram 0,7%, com destaque para o gás natural. Já os serviços intermediários caíram 0,1%. A análise por estágios da produção mostrou variações modestas nos diferentes níveis, refletindo oscilações pontuais nos preços de energia e serviços e insumos industriais. Resumindo, o que o relatório indica é um cenário de inflação moderada e estabilidade na cadeia de produção, com pressões localizadas mais em energia e também em serviços. Léo. Obrigado, Cá, pelo panorama. Fábio, à vontade, a partir desses ingredientes que a Camila Nascimento nos trouxe, a sua avaliação, com a minha ousadia aqui em antecipar, a partir da tua primeira fala, que ainda que esse PPI seja encarado positivamente,
há um freio de mão puxado para a precificação dele, pelas razões que deixam nebuloso o próximo passo do Fed, como você destacava, né? Exatamente, Léo, a gente tem que esperar. E eu não acho que, como o mercado está ansioso, a gente precisa ficar ansioso com tantas incertezas. Inclusive porque eu olho para o S&P nesse momento e ele está a 6.300 pontos. As empresas até agora que reportaram, a Johnson reportou hoje cedo, todas entregando resultado e com perspectivas ainda positivas. Não tivemos revisões baixistas, preocupantes, alarmantes. Tivemos, não revisões, mas tivemos guidance sóbrios. Olha, estou tranquilo, monitorando, vou agir assim que necessário, porque nem eu consigo mensurar os impactos ainda. Então, eu acho muito precipitado, eu venho insistindo nisso desde que a gente conversa. A economia americana tem suas dificuldades, nós temos algumas coisas que são importantes, que precisam ser endereçadas, e tem outro ponto, Léo. A gente está falando de inflação. A gente também tem que mensurar o impacto de toda a parte fiscal que foi passada pela Big Beautiful Bill, quando isso vai começar a fazer efeito na economia e como esse efeito vai ser causado em outros pontos, como principalmente inflação, dado que corta imposto. Tem incentivo. Então, PIB crescendo, petróleo subindo, a gente está com o barril de petróleo agora próximo de $66, 69 o Brent, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E o meu ponto principal, cortar a taxa de juros ajuda o refinanciamento da dívida. Agora, ver o juros de 10 anos a 4,50 de novo, o de 30 anos a 5 de novo, é muito mais preocupante quando a gente olha para isso, olha para a taxa de longo prazo no Japão, na Inglaterra, na Alemanha, e esquece de olhar para isso que o mercado está falando. Olha, no futuro eu não confio em vocês. E isso é um gargalo enorme que vai precisar ser endereçado rápido, porque a confiança do mercado nas grandes nações para o longo prazo está deteriorando e muito. E a gente está focado muito em taxa básica de curto prazo, que, no fundo, ajuda, mas a política monetária restritiva global não está privando o crescimento, não está deteriorando o emprego, como se fazia antigamente. Então, até essa transmissão está sendo mais lenta por N motivos. Para mim, o maior perigo continuam sendo as taxas de longo prazo. 9,43. São as taxas de longo prazo mais elevadas que têm impedido o institucional americano de partir para cima das bolsas, porque continua havendo o diagnóstico de que é o varejo que tem dado sustentação aos preços dos ativos americanos e desse S&P a 6.300, como você narrava há pouco. São as taxas longas, é a curva de juros americana que tem comedido o investidor institucional a entrar na festa, ou você já vê a chegada do institucional na festa das bolsas americanas? Nós temos hoje próximo de 7 trilhões de dólares parado em juros de curto prazo, muito disso dinheiro institucional. Olha só. Então, assim, é preocupante a taxa de longo prazo, porque o que as pessoas não conseguem entender? Hoje, o grande movimento na Bolsa Americana, quando você analisa desempenho, o dia de ontem ficou muito claro isso, são as 7 magníficas. Ontem, enquanto toda a Bolsa estava lateralizada ou caindo, o NVIDIA carregava o S&P nas costas com a medida, a autorização para poder importar os chips, exportar os chips para a China. Você olhava para os índices equal weight ou olhava para índices de setores não tecnológicos e eles estavam caindo. Então a gente fica com aquela impressão que está tudo bem, mas não é isso. Eu sempre falo para as pessoas, não é porque o carro anda rápido que o motor está turbinado. Levanta o capô e olha para baixo, dentro dele, e vê o que está acontecendo. O institucional ele está leve porque ele justamente, e se você pegar as falas de uma das pessoas mais sóbrias do mercado, que é o James Dimon, presidente do banco do JP Morgan, CEO, que transformou o JP Morgan, para quem não sabe, nos últimos 5, 10 anos, tem performance melhor do que muita empresa de tecnologia. É impressionante. Ele é um baita banco.
A gente conversou sobre isso nos bastidores. Sim. Ele tem interessado muito esse problema do crédito. Por quê, Léo? Empresa não se financia no curto prazo. E para se financiar no curto prazo, ela cai no mesmo problema que o governo americano. Juros altos, que você tem que ficar pagando juros e principal o tempo todo. Ela quer se financiar para 5, 10, 15 anos. A 4,50, a 5%, onde ela tem que pôr um prêmio em cima do Fed, da Treasury, desculpa, é muito caro. Isso pesa no carrego da empresa. Isso começa a trazer preocupações de default lá na frente. Tanto que o James Dimon, nas 2 últimas entrevistas, ele falou que o mercado de crédito está totalmente errado. E a gente sabe que juros é o que colapsa uma economia. Crises começam quando os títulos de renda fixa perdem a confiança. Então, eu fico muito mais preocupado hoje, como olhando o mercado, fazendo a gestão aqui dos clientes e pensando no que fazer com essas taxas de longo prazo que são proibitivas nesses níveis para as empresas se manterem saudáveis. E elas não vão cair com o Fed. O grande erro que tem hoje, Léo, é que muita gente, por ter excesso de informação, abre o YouTube e vê um bando de influencer falando que está olhando para frente porque tem marcação a mercado e os caras vão ficar com essa bomba na mão. Porque o Fed pode cortar 3% hoje. O 10 anos não vai mexer 1 centavo para baixo, 1% para baixo. Porque o problema é de confiança, não é os juros estarem altos, o Fed vai cortar, a taxa de 10 anos vai fechar. A curva é capaz de empinar muito mais. A gente tem agora 9h47, só convocar o like da galera, eu não fiz isso em nenhum momento hoje, estamos com 1.200 likes praticamente, 1.198. Vamos dar aquele sprint para os 1.400, vocês nos ajudam aí do outro lado, conto com vocês, um abraço aqui no Combi, no TC Trade, no AJ, no Gavião, no Augusto Nichelle, no Milionário em Dólar. Esse fala a língua do glorioso Fábio Fares. Também está por aqui o J Invest, o Assis Andrade e o Leandro França. Obrigado pela audiência de vocês. Estamos falando para praticamente 2.700 pessoas neste instante. Bom, Fábio, veja, eu peguei o gancho da curva longa americana empinada, cruzando com um apetite pelo risco à bolsa. Tá. Você, na resposta, pega a mesma essência, mas desloca para a economia real, para a dificuldade de endividamento e alavancagem das empresas e para a perda de confiança que neste momento coloca o nível da curva de juros lá no alto. Dos mesmos criadores do glorioso Chapolin Colorado, quem poderá nos defender? É só Bessent e Trump que poderiam reancorar as expectativas com credibilidade? Por onde eles deveriam ir? Porque aí não é o Fed, como você falou, cortando agora, não se trata de um resultado mais forte de uma outra empresa, se trata de uma recuperação de ancoragem de confiança que dependem muito mais da Casa Branca, ou não? 100%. Por isso que a gente já falou sobre isso algumas vezes e eu sempre frisei. Logo depois das tarifas, você tem que resolver uma coisa de cada vez. A expectativa era tarifa, Big Beautiful Bill, economia real. Aprovar a Big Beautiful Bill antes da gente ter as tarifas em 1º de agosto. Partindo-se do princípio que 1º de agosto a gente vai ter um print da Casa Branca assinado por todos, com todas as tarifas definidas, com isso a gente tem previsibilidade e tem dados reais para fazer projeção, rodar modelo e tudo mais, o próximo passo é o governo americano mostrar um pulso firme no fiscal, mostrar que a Big Beautiful Bill, por mais que o teto da dívida americana ganhou espaço para mais, acho que se não me engano, 5 trilhões, vão ser usados esse espaço para reprogramar o fluxo de caixa e não virar o gasto desnecessário, trazer dados reais de cortes de gastos. O governo está demitindo um monte de gente inútil que engordou a máquina demais e não fazia sentido algum. Cortaram dezenas de programas que tinham, tanto internacionais quanto locais, que não faziam sentido algum. É endereçar isso e fazer o mercado entender que não só a trajetória da taxa de juros será para baixo, a Fed Funds, por causa de inflação,
mas que a trajetória do fiscal será para menos gasto com superávit. A tarifa ajudou nessa última leitura, porque foi o primeiro mês, foi junho, que a gente teve superávit por causa das tarifas. Então é conseguir mostrar isso para o mercado olhar e falar, pô, o cara daqui a 10 anos não vai estar quebrado. Essa dívida não vai custar 1 trilhão por ano. E essas coisas vão trazendo confiança de novo. Que se você olhar, Léo, é o mesmo problema no Japão, na Europa e principalmente no Brasil. Qual que é o calcanhar de Aquiles do Brasil? Tirando a falta de qualidade de qualquer pessoa que está em Brasília. É confiar que, por exemplo, ontem, quando o Congresso passou a PEC dos precatórios, que dá mais 12 bilhões na mão de quem não sabe usar dinheiro para gastar o ano que vem, que isso daí vai ser feito para infraestrutura, educação e saúde, e não para palanque eleitoral para se reeleger. A gente sabe para onde vai, mas são esses sinais, entendeu? São 9h52. O Fábio está se referindo à PEC que foi avançada ontem na Câmara, aprovada em 2 turnos, que, entre outras coisas, permite aos municípios um novo parcelamento dos débitos. Antes, os municípios tinham 60 meses para honrar as suas dívidas, os seus compromissos financeiros nesse bojo dos precatórios. Agora, não são mais 60 meses, são 360 meses, com os débitos previdenciários divididos em 300 vezes. Enfim, são 9h52, 8 para as 10. Então, e aí, ok, a gente já concordou aqui em relação ao diagnóstico. É preciso reancorar expectativas, é preciso restabelecer a confiança, é preciso fazer com que haja uma crença de que o ambiente macroeconômico americano, vide curva de juros, custo de capital, vá cair daqui para frente. Ou seja, que a curva feche, que o custo de capital diminua. Isso tudo vai passar por esse aspecto de retomada da confiança. Aí a gente cruza essa necessidade com a atual postura do Trump. Onde é que a gente está agora? A gente está num novo endereçamento de cartas, no estabelecimento do dia 1º de agosto como o divisor de águas, e daí não vai passar. O Trump disse que de 1º de agosto não passa. Aí a gente vai conseguir colocar na modelagem e na planilha a tarifação contra diferentes países, e finalmente o Fed vai poder colher os efeitos. E também uma retórica do Trump que, sempre que oportunidade tem, joga um pouco de fumaça ali no Federal Reserve. Ele ou alguns membros da sua equipe. Porque tem 2,5 bilhões de dólares envolvidos em reforma na estrutura do Fed, isso pode fazer com que o Jerome Powell caia. Porque tem um burburinho de que ele abriria a mão do cargo, etc e tal. Então, entre fatos e ruídos, entre espuma e efetivo, como é que você avalia a atual temperatura e em que medida ela contribui ou atrapalha para a retomada da confiança e para o fechamento da curva americana? A história é engraçada, né, Léo? A gente vê coisas corretas da forma errada. Do mesmo jeito que está claro hoje que as tarifas que os Estados Unidos impôs ao Brasil foram por motivos das rusgas americanas com brasileira, da postura do presidente brasileiro, da parte de censura, tratamento das empresas, as falas do governo e principalmente o fato do governo brasileiro ter expressado abertamente um movimento de desdolarização, isso irritou os Estados Unidos. Aí quando ele manda, os Estados Unidos tomam uma medida, na primeira linha ele coloca o nome do ex-presidente brasileiro e politiza um negócio que não tem nada a ver. Não é pelos 20 centavos, é muito maior. Só que não fica claro, todo mundo fica parado nos 20 centavos. O que o Fed está fazendo na reforma infringe todas as regras que ele poderia fazer e ele não tem dado explicação, principalmente porque não é que estourou o orçamento, ele arregaçou o orçamento. É passivo de punição. Só que como o governo americano está pressionando o presidente do Fed para sair fora, politiza e encobre um erro que o Fed deveria se explicar. É o certo no momento errado pela causa errada. E, infelizmente, confunde todo mundo. Se não tivesse juros altos nesse momento, teria que ter uma CPI dessa reforma da sede do Fed, que, inclusive, tem uma série de coisas que estão sendo feitas nessa reforma que parece que a sede do Fed fica em Gaza e não em Washington. Já é um erro grande. Muita coisa o Fed não precisa.
Você já viu algum protesto em Washington violento? Atos de terrorismo em Washington? Algumas necessidades da reforma não fazem sentido. Se fosse em Gaza, precisaria, porque é um lugar perigoso, tem bombardeio. O Washington, capital, não tem esse problema. Então, uma coisa difere da outra. Esse que é o problema hoje, é muito ruído e a gente perde o foco do principal e fica politizando as coisas. O Bessent, ele se mostrou um cara muito centrado e muito tranquilo. Ele tem que seguir alguns protocolos desse governo que a máquina exige, mas ele tem sido incisivo em coisas muito importantes. Agora ele precisa mostrar para os investidores e para o povo americano a mão fiscalista dele, do tipo, olha, eu venho de um lado que eu entendo que o fiscal, se não tiver endereçado, vai detonar qualquer coisa que a gente faça. Não importa quantos bilhões a gente arrecada de tarifa, se a gente não está cuidando do dinheiro. Então, esse é o passo importante. Só que a gente tem uma nuvem ainda de coisas, como você bem falou. 1º de agosto, entender quais são os primeiros passos da Big Beautiful Bill de implementação, porque tem uma série de braços nisso daí, para o mercado poder ter análise. Como a última convidada falou, eu vou ler o PPI e vou rodar modelos. O mercado é basicamente isso, é matemática, ciência exata. Eu pego o que eu estou recebendo, jogo nos meus modelos do que eu acredito e fico fazendo o cenário AB, AB, AB. E ponho as alocações de acordo com a força que eu vejo do melhor cenário naquilo que o meu modelo diz dos dados que eu estou imputando. Nesse momento, eu não consigo imputar dado nenhum no modelo de tarifa e fiscal americano, porque, por enquanto, a gente tem ruídos. Eu quero ver o papel assinado oficial e falando, tá valendo, a partir de hoje é isso, e agora eu vou cuidar disso, disso e disso. 9,58, daqui a pouquinho a cobertura completa do mercado à vista, o dólar tá voltando a encorpar, 0,39% de avanço, R$ 5,595, Indifut caindo 0,30%, já a gente faz um mergulho. Fábio, você basicamente está argumentando aqui que ainda é inconclusivo para responder a pergunta que eu fiz. Ainda a gente não tem clareza da ancoragem de expectativas, da retomada da confiança e do fechamento da curva de juros, porque muitas variáveis estão sobre a mesa, a principal delas o pós 1º de agosto, para que finalmente possa se rodar a modelo. No fim do dia, você entende, boa parte da dinâmica do mercado depende de modelos matemáticos estressados por vários de seus agentes. Nós ainda não conseguimos colocar números concretos em função desse nível de incerteza que paira sobre o ar e que o estilo do Trump agrava, aprofunda. Você também diz, em relação ao Fed, que da forma ou com o timing problemático, porque há um alinhamento perverso de incentivo, já que interessa à Casa Branca um corte das Fed Funds, então com um timing complicado e controverso, mas com o mérito necessário, a bola em si tem que ser colocada em campo para uma investigação dessa reforma. Mas o timing desfavorece porque vai se confundir com o interesse da Casa Branca em cortar na canetada, a forceps, pelo menos na retórica, as Fed Funds. Isso posto, eu preparei aqui para a gente fechar nossa tabela de hoje uma historinha. Ela começa assim: de janeiro a junho, o gringo sustentou a Bolsa Brasileira, entendendo o Brasil como um país que jogava parado, porque estava numa cesta de emergentes que voltou a ser hidratada, lembrada, pesada, com a desconcentração de capital nos Estados Unidos e também com alguma chance de corte de juros que se ensaiava ao longo do ano. Pois bem, isso se deu pelos primeiros 6 meses de 2025. O mês de julho anda diferente nesse aspecto. O gringo está começando a vender, ainda um movimento tímido em comparação com tudo que comprou, mas está começando a vender. O Brasil começa a se destacar negativamente na cesta de emergentes. É a investigação comercial contra os brasileiros, é o país que mais recebeu tarifa dos Estados Unidos, é o país que mais tem juro real alto e com baixa perspectiva de corte. A direita começa a bater cabeça, uma eventual mudança de agenda econômico-política, ainda que bastante abstrato seja esse debate, fica mais difícil em comparação com 3-4 semanas atrás. Ou seja, há um conjunto de ingredientes que faz do Brasil, se não um patinho feio, um país menos atrativo do que outros emergentes em que o custo de capital anda menor e a balança de riscos mais favorável. Você já entendeu onde eu vou te levar com essa pergunta? Na sua opinião, o gringo começa a tirar o pé de maneira mais estrutural do Brasil ou a gente continua naquele modus operandi de jogar parado com o dólar
dólar continuando a trajetória de baixa e a bolsa ao menos resiliente? Ô, Léo, eu sempre fiz Brasil para gringo desde que eu entrei no mercado em 98. Até hoje eu acompanho isso, converso com vários clientes que hoje são grandes amigos, conselheiros e entendo muito bem a cabeça deles. É normal você, depois de uma onda positiva, onde você teve um ganho interessantíssimo, quando o cenário fica um pouco nebuloso, você coloca um pedaço disso no bolso e espera para clarear. Ainda mais quando entra nessa parte de briga política, que pode ter efeitos maiores de sanções entre os dois países, dependendo da postura da negociação das tarifas. Então, eu não acho que nada mudou na cabeça do gringo, só fez ele falar, vou esperar um pouquinho, vamos ver como isso vai se desenrolar, porque pode ter coisas maiores que podem acontecer dependendo do diálogo entre as nações. O caso Brasil, o cenário Brasil, continua para o gringo produtivo, em termos de alocação, e tem um outro ponto. O movimento global de rebalanceamento de portfólio demanda, nesse momento, continua demandando uma alocação mais estrutural em emergentes. Porém, e aí que vem o ponto que vai realmente importar. Na minha opinião, e até convido vocês a verem isso com o mestre dos gráficos, o Coutinho, o DXY fez fundo. Ali 96 alto, 97, vai deixar um pouco de saudades por um tempo. Eu acho que esse dólar se estabiliza por algumas semanas ou até um pouco mais de meses aí nessa região entre 98, 99, pode até brincar no 100 novamente. Por quê? Porque a gente está vendo agora mais clareza nas tarifas e tudo mais, e tem muito mais apetite e apelo para comprar Estados Unidos do que qualquer outra coisa no mundo no cenário atual. Ou seja, os 96 deixarão saudades para um dólar estruturalmente mais fraco, em princípio um fundo assentado em tarifas que devem dificultar a vida do Fed para cortar juros no limite dólar mais forte e mais concentração de capital na Bolsa Americana, mais dólar voltando para os Estados Unidos. Faz sentido com o teor das nossas conversas aqui na hora de organizar os assuntos. O Beda fez essa provocação no nosso Morning Call na faixa das 8. Por que eu vou assumir um risco tão grande e entrar com mão pesada na Bolsa Brasileira se eu tenho a Bolsa Americana resiliente, resultados fortes na temporada de balanços e as Big Techs drenando recursos pelo mundo? Fora os 7 trilhões de dólares que parados estão em função das taxas curtas ainda elevadas nos Estados Unidos. Aí é mais difícil vislumbrar quando é que elas caem e qual o fôlego de queda. Mas em algum momento isso deve chegar. E quando chegar, esses 7 trilhões vão passear por outros ativos financeiros. Fábio Fares, eu vou me despedir de você, acompanhar com o Coutinho a leitura dele do gráfico de DXY, o gancho que você nos deixou. Obrigado, uma ótima semana e até a quarta da semana que vem. Muito obrigado, senhores. Um excelente resto de semana. A gente se fala semana que vem. Valeu, meu parceiro. 10h03, forte abraço pra você também. Coutinho no gráfico DXY. Que moral, hein? O Fábio Fares falou que você é o mestre dos gráficos, Coutinho. Cara sábio. Você olha pra ele, você vê que é um ser humano sábio. Vai lá. Vamos lá, olha só, pessoal. Não, ele tá correto, né? Olha só, você tem aqui 96,66, o suporte expansão do FIBO. E aí, o que, pra tecnicamente cravar a colocação dele, é que além de ser um fundo, e ainda assim em tendência de baixa, o que chama a atenção que seja, sim, uma possível reversão, é que eu tô saindo do canal. Então, se isso aqui fosse, eventualmente, 96, mas eu ainda tivesse dentro do canal, se ele tivesse rebatido 2 dias atrás e continuado a cair, beleza, eu tô dentro de um canal, pegou um fundo, ele vai lá buscar a próxima expansão aqui, que é 95,41. O que pode ser, e eventualmente a gente pode precisar de um pouquinho mais de candle, ok, bati no 96, tô saindo do canal, agora nos próximos dias aqui eu monto uma figurinha bacana, um envelope de alta, um pivôzinho de alta, que aí sim me joga pra cima. Aí eu tenho
primeira reversão, primeira figura gráfica de troca, e aí eu posso sim cravar com um pouquinho mais de expectativa ou de força, que eu sim, encontrei um fundo a 96 e agora eu tô entrando numa tendência de reversão. Temos 10 horas com 5 minutos, se liga nos destaques do seu Mercado à Vista aqui na TC News. Hoje temos algumas histórias para contar. Aura Minerals levanta 1,09 bilhão de reais em oferta de ações nos Estados Unidos. O objetivo é transferir sua principal listagem para uma bolsa nos Estados Unidos. Trisul registra venda brutas de 318,3 milhões de reais no segundo trimestre. O volume vendido sobre oferta trimestral em unidades atingiu 15,1%. Camil reduz lucro em 15,9% no primeiro trimestre fiscal. Empresa justifica resultados. Já a receita líquida da Camil recuou 7,3% para 2 bilhões 687 milhões de reais no primeiro trimestre fiscal deste ano. Elbor registra vendas de 277 milhões de reais no segundo tri, uma queda de 2,3% na base anual. Incorporadora encerrou o segundo trimestre com um empreendimento lançado na zona sul de São Paulo, o equivalente a 212 milhões de reais em valor geral de vendas. Essas e outras no Mercado à Vista, que já começou. $10,07 dólar e índice, Coutinho. Moeda americana mostrando as manguinhas, 0,40 de alta, quase de volta aos 5,60, R$5,596. E o Ibovespa futuro cai 0,39. O Ibov ainda está amarrado, esperando alguns papéis saírem de leilão para perseguir o que o Indifut está dizendo. O Indifut diz bolsa para baixo, ao menos de saída é assim que estamos, Coutinho. Vamos lá, o dólar do seu lado direito, a priori tudo sob controle, a gente imaginava, eu falei que imaginaria uma eventual alta, em função que, de novo, eu não tenho figura, estou na parte inferior do gráfico, monto uma harmônica para cima, o dólar sobe. Por enquanto é isso que está acontecendo, mas, de novo, é uma figura gráfica desprestigiada, então não alavanca, não cresce muito, porque eu posso, por exemplo, agora a R$5,598, bater nessa resistência, rebater e o dólar cair. Então a figura gráfica ela não ajuda muito. No caso do índice, lateralizado, caía, falei que eventualmente viraria, chegou a subir, e aí na entrada do Fares o índice volta novamente para baixo, então faço aqui uma figura de convergência, o índice agora volta a respeitar de novo as duas resistências. Eu ficaria mais atento, porque, de novo, dentro de um canal, formação gráfica ruim, índice dólar hoje, 10h08 da manhã, ambos muito ruins para operar no day trade. Gabriel Junqueira, bem-vindo, bom dia. O seu destaque inicial é Mercado à Vista para a galera. Bom, Léo, muito bom dia Coutinho, bom dia Camila. Hoje me escutando, né, pessoal? Opa, toda a Fiboninha, a Fiboninha não passou aqui. Deixa a Fiboninha aparecer nesse estúdio aqui, que nós vamos pra cima dela hoje, viu? Porque ela ficou engatinhando aqui nos bastidores, embaixo da bancada, zoou toda a fiação e nós não conseguimos te ouvir ontem. E o pai... Só coisa lindinho, lindão, precioso. Cuidar da filha, que é bom nada. Então nós vamos passar essa conta limpa mais tarde aqui. Gabriel Junqueira, vai lá. Pois é, né? Essa Fiboninha, ela é o que a gente chama lá na minha terrinha de arteira, né? Ela é uma menina arteira. Ela é, levada da breca. Pois é, Léo, o negócio tá feio, né? O pai ali tem que botar mais limite nela, né? Uma resistência, um suporte ali, que a Fiboninha tá indo pra terceira ali, né? Mas tranquilo, gente. Hoje a gente começa com o mercado que segue aí mais pessimista, né? Então, a gente continua com o Trump vindo para cima do Brasil, né? Agora abrindo uma nova investigação. Aqui no Brasil também as coisas internas nossas não estão indo tão bem, né? A gente tem a audiência de conciliação do IOF que não virou em nada. Então, quem vai decidir é o ministro Alexandre de Moraes se há uma legalidade ou não no imposto, e isso acaba ficando um pouco em suspense por ser algo extremamente relevante, né? Apesar de ser algo que pode aliviar de certa forma o fiscal, né? A gente pode ver se ele decidir pela legalidade do imposto fiscal um pouco melhor e trazer um certo alívio para a curva de juros, isso também suscita um pouco de controle de capitais, né? E aí o mercado financeiro pode reagir de uma forma bem negativa, então acaba sendo algo
muito, muito complexo e que nós não sabemos direito ao certo como que vai prosseguir, dado que agora está na mão do Alexandre de Moraes para ele decidir, né? E ao mesmo tempo, a gente começa com uma temporada de balanços, a Camil reportou o resultado, depois a gente entra um pouco mais no detalhe, resultado mais fraco. Camil, vamos lembrar, pessoal, é uma empresa de alimentos, é uma empresa que tem ali uma certa sensibilidade do que a gente pensa ali no mercado de alimentos, que dialoga muito com a economia real. Então é um resultado para a gente olhar com bastante atenção, Léo. Obrigado, Gabriel. Destaque inicial anotado. Bom, a gente vai começar o giro corporativo, mas antes, narrar para vocês que Ambev sobe 2% a 13,57, B3 sobe 0,15, Banco do Brasil recua 0,8, Bradesco 0,12, Itaú está no 0,0, Santander 0,8. O setor financeiro segue em baixa. Quarteto de Ferro, CSN cai 1,4, Gerdau cai 0,30, Uzi Minas cai a 5,24%, acaba vai investigar junto comigo aqui o ZIM 5, vamos ver se tem alguma notícia. O ZIM 5 volta a leilão. Estava caindo 5,24%, um tombo, cotou R$ 3,98, volta para leilão, a Cá diz que tem complemento, pois não, Cá? Ontem, no final da tarde, o Goldman Sachs divulgou um relatório sobre a companhia, rebaixou o Uzi Minas e estabeleceu o preço-alvo de R$ 5,20, o que implica em um potencial de alta de 24% em relação ao último fechamento. Então, só para reforçar a informação, Uzi Minas sendo rebaixada pelo Goldman Sachs para neutra com preço-alvo de R$ 5,20, Léo. Putz a vida! Coincide então com uma queda de 5,20 agora e uma volta a leilão. Vale está subindo 0,46, pega a contramão no Quarteto de Ferro, volta aos R$ 54,00. Eletrobras cai 0,4% na média, Eletri 3 está em 39,4. Embraer sobe 0,55, de volta praticamente aos 74,5. Na sequência você tem Magalu caindo 0,20 a 8,3. Petrobras caindo 0,30, mínimas intradiárias. Suzano caindo 0,40 e fechamos com VEG, que sobe 1,36, está de volta aos R$ 40,21. Na composição do Ibov, os Minas e Dux, BIF3, São Martinho e CSN, os papéis que mais caem, que é da média de 2,5% para eles. Ambev, VEG, Pecar 3, Enev 3, Raia Drogasil, os papéis que mais sobem, alta média de 1,15%. Por pontos, temos Banco do Brasil, Eletrobras e Petrobras com os papéis que mais tiram pontos do Ibov. Inclusive a Eletrobras, que não para de renovar mínimas, de volta aos 38,96, hein? Na ponta oposta, Ambev, Vale e VEG, os papéis que mais entregam pontos. Agora sim, cá, começamos com Aura 33, nosso giro corporativo, é você. Vamos lá, então, para a Aura 33. A companhia levantou mais de R$1 bilhão em oferta de ações nos Estados Unidos. O objetivo é transferir a sua principal listagem para uma bolsa nos Estados Unidos. De acordo com a empresa, com esse objetivo de transferir a sua listagem para a bolsa dos Estados Unidos, a companhia vai conseguir aumentar a liquidez das ações e diversificar também a sua base de acionistas. A Aura 33 está subindo 4,29% aos R$ 49,54, Junqueira. Bom, a Aura 33 é daquelas histórias maravilhosas em que a gente combina uma commodity para cima com crescimento de produção, o que normalmente mostra uma ação imparável, né? Quando a gente olha para o gráfico de Aura 33, ele sobe. É uma coisa impressionante o que essa empresa tem gerado de valor para o acionista, e com razão, porque ela tem tido um crescimento de produção muito forte. Os projetos de Borborema, tem outros projetos também de minas que estão ali tendo a sua maturação, conseguindo minas novas. O preço do ouro não para de subir. Então a gente também tem uma commodity positiva e isso tudo é um ambiente muito favorável. A listagem dela em Nova York tende, no médio prazo, também destravar muito valor, né? Então vamos lembrar que tudo que quando você trabalha num mercado mais líquido, a sua precificação se torna mais eficiente. Se sua precificação se torna mais eficiente, a ação deve atingir o valor justo de uma forma mais tranquila, e isso vai trazer não só fluxo de investimento, captação de dinheiro a uma taxa mais barata, enfim, muito, muito positivo para a Aura 33, que é uma queridinha nossa aqui na Santa Fé há bastante tempo. Graficamente falando, tudo sob controle, né? Tirando um pouquinho de zoom aqui para poder mostrar o que o Junqueira falava, realmente o ativo sobe como se não houvesse amanhã. O ativo está lateralizado desde a segunda quinzena de junho 25, mas a formação gráfica ela é benéfica para os comprados. O ativo cota 49,85, deve dar um upside até 5,298, pelo menos para fechar
essa parte do canal. E aí, objetivo dentro dessa formação é 56,35. Eu já posso, inclusive, jogar um FIBO aqui que me joga, inclusive, acima de 56. Então, comprados, bem comprados. Não faria novas compras, para mim é um ativo mais de manutenção. 4999, objetivo 5335. Tabela da volatilidade de volta à sua tela. Produção industrial nos Estados Unidos é o nosso destaque das 10h15. Camila Nascimento tem a informação. Vamos lá, então, para o próximo destaque. Trisul registrou venda... Perdão, produção industrial nos Estados Unidos agora, às 10h15. O DXY está no 0-0, VIX está caindo 3% e a curva dá uma fechada maior. Em linha com o que o nosso destaque de agenda estava antecipando. Que a Força Industrial Americana prova às 10h15, Cá. Como é que sai o dado macroeconômico na terra do Tio Sam? Pois não. Vamos lá, então, para a produção industrial. O dado ficou em 0,3% em junho. A projeção era de uma alta menor, de 0,1%. O dado anterior ficou no 0-0. Portanto, produção industrial superando o consenso, Léo. Superando o consenso, atividade mais forte nos Estados Unidos. Olha, se não tivesse havido uma relativização dos headlines, se o CPI ontem tivesse parado no headline positivo, sem que o qualitativo o comprometesse, assim como o PPI hoje trouxe um headline positivo, somado a uma atividade mais forte, você teria uma doce combinação, hein? Você teria a combinação de inflação mais fraca com a atividade mais forte. Teve a relativização e o asterisco na fotografia do CPI. E o PPI de hoje parece demonstrar uma dinâmica de precificação amarrada, contida, justamente pelo CPI de ontem. A produção industrial americana superou as estimativas. E vamos lembrar que produção industrial, ao mesmo tempo, para efeito de Banco Central, ao mesmo tempo que se vem forte, suscita aquela preocupação com, caramba, atividade aquecida, mas ao mesmo tempo, se vem forte, também aumenta a perspectiva de oferta. Aumentar a perspectiva de oferta sob a luz de uma mesma demanda traz os preços potencialmente para baixo. Então tem sempre essa ida e essa volta quando a gente olha para dado de indústria, tá? Bom, a reação imediata. O VIX dá uma acentuada no viés de baixa. A notícia está aqui. O VIX estava em 17 pontos, 17,20, 17,5. Está em 16,84 agora, recua 3,16%. DXY subindo 0,07% a 98,700. E os yields de 2, 10 e 30 anos pouco mudaram. 2 pontos base de fechamento nesses títulos em média. Camila Nascimento passeia pelos índices acionários americanos. Pois não, Cá? Vamos lá, então. O S&P 500 está avançando 0,19% aos 6.255 pontos. Dow Jones avança 0,30% aos 44.155 pontos. E Nasdaq cai 0,14% aos 22.852 pontos. Já o Russell 2000 sobe 0,36% aos 2.212 pontos. Léo. Obrigado, Cá. Para a gente fechar, então, nossa cobertura, enquanto você vê os gráficos dos Estados Unidos na tela. Tesla sobe 0,8% no pré-mercado americano, Nvidia 0,20%. Microsoft está no 0-0, Coca-Cola está subindo 1,20%, Oracle 0,45%, JP Morgan 0,44%, Meta 0,6%, Google 0,8%, Apple 0,50%. A Amazon é a única exceção, recua 0,14%. Muito bem, pagamos aqui mais um dado de agenda, produção industrial avançando acima do imaginado, não veio 0,1%, veio 0,3% de incremento. Vamos colocar o dólar e o índice na tela, moeda americana cotando R$ 5,595, uma alta de 0,39, o índice... Olha, o Ibov à vista tá no 0-0, hein? 135.342 pontos. Não sabe se vai ou se volta. O Indifut cai 0,37%, TC News, seu resultado é a nossa marca. Minerva Foods, a maior exportadora de carne bovina da América Latina, presente em mais de 100 países. Foco, disciplina e consistência fazem parte do nosso DNA. Minerva Foods, conectando pessoas, alimentos e natureza. Temos 10 horas com 19 minutos. Vamos fazer o seguinte. Banco do Brasil. Opa, BBAS3 no radar de Camila Nascimento. A Cá vem com essa informação. Depois, Cá, a gente puxa o segundo destaque do Giro Corporativo e finalmente vamos até a Central TC Investimentos conversar com o Guto Cerávolo, que está sempre surpreendendo com os pensamentos do dia. O que toca em BBAS3, cujo gráfico já está na tela, hein, Cá? Banco do Brasil é o maior detrator em pontos do Ibovespa, caiu 1,29 pontos e, de acordo com destaques da Mover,
O Banco do Brasil repercute uma reportagem do Portal J que diz que o comando do Banco do Brasil deve sofrer alterações em pontos-chave nos próximos dias. As trocas envolvem o comando do BB Asset e da Brasilcap e ocorrem em meio à pressão política por espaço na estrutura do banco. Está em curso, então, algumas mudanças nesses pontos-chave. Nos próximos dias, Gustavo Pacheco deve substituir o economista Denísio Liberato na presidência da BB Asset, maior gestora de recursos do Brasil. Denísio está no comando do BB Asset desde junho de 2023 e tinha o apoio de líderes do Centrão do Senado. Léo. Coutinho. Bora lá. Banco do Brasil baixista, R$ 20,62. Formação gráfica queda, longa lateralização para posterior queda. Gráfico de 60 minutos. Para quê? Para falar que tem outro envelope de baixa. Queda, longa lateralização para posterior queda. Banco do Brasil mais e mais vai cumprindo aquela minha tese inicial de R$ 19,85. Da forma que tá, você tem duas figuras de cunho baixista comprados, atenção, mal comprados. E atento, reitero, algo que eu já falei há no mínimo 2 ou 3 semanas. Eu não sei ainda se um no 985 é fundo, eu não tenho um FIBO decente para me dar. Se eu pegar e fizer uma atualização gráfica disso daqui, eu tenho valores abaixo de 19,85. Então vamos esperar chegar lá, ver que tipo de formação gráfica se desenha, para a gente ver se 19,85 eventualmente é um fundo ou tem coisa pior. 10h21. O Gabriel, ele não conseguiria antecipar esse tipo de notícia que você está trazendo a partir do Portal J. Mas ele antecipou, sob a luz dos fundamentos, que Banco do Brasil, entre os bancões, era aquele do qual se deveria ficar mais distante. Banco do Brasil já tocando R$20 com, deixa eu pegar aqui a cotação atualizada, 61 centavos. A mínima foi 20,60. Queda de 1,39%. Obrigado pela informação. Cá, arremata com o segundo destaque do Giro Corporativo. Agora sim, então vamos falar de Trisul. A companhia divulgou alguns dados. A Trisul registrou vendas brutas de 318 milhões de reais e vendas líquidas de quase 285 milhões no segundo trimestre de 2025. Durante o período, a companhia lançou a primeira fase do empreendimento Vila Boulevard Moca, com um valor geral de vendas de 51 milhões de reais. Também entregou o empreendimento The Collection Vila Madalena, composto por 311 unidades, e um valor geral de vendas de 142 milhões de reais. O volume vendido sobre oferta trimestrais em unidades atingiu 15,3%. Trisul cai 0,90% aos R$ 6,59, Junqueira. Cami, esse número operacional ele é bem neutro, né? A gente teve lançamentos fracos, mas as vendas foram de certa forma até positivas, então deu uma sustentada, mas foi um trimestre bem abaixo do esperado, né? Você comentou desses dois empreendimentos, né? O Vila Boulevard Moca, que ela faz em parceria com a Plano & Plano, teve um VGV de 102 milhões de reais, metade da estimativa do mercado. E do lado das entregas, né, ela teve o projeto The Collection Madalena, que está indo tech bem, né? A Trisul, ela tem uma pegada ali na média e alta renda, então acaba encontrando um cenário bastante desafiador, diferente das empresas de baixa renda que vão performando muito bem. É uma tese que, assim, hoje eu olho para quem quer comprar construtora que não seja de baixa renda, né? Porque as de baixa renda tem as nossas queridas lá, Cury, Direcional, que vão performando muito bem. Mas quem olha para esse setor de média e alta renda tem que olhar para a Cyrela e EZTEC. Você fugir muito disso, eu ficaria um pouco atento. Graficamente falando, o Trisul tem que ser analisado no semanal por causa do comprimento do movimento. Trisul atinge o seu primeiro suporte a R$ 6,68. Então, quem gosta da tese e eventualmente quer ensaiar um primeiro ponto de compra, é praticamente uma compra a mercado. De novo, pequena, parcial, preço médio positivo. Por quê? Porque você ainda tem um downside de um FIBO em amarelo, eventualmente mais conservador, que leva a Trisul a 5,55 para aí sim posterior alta. 10h24, deixa a guitarra cantar. Partiu Central TC Investimentos. Guto Cerávulo traz pra gente um desequilíbrio, uma simetria e o RED via opções para uma montagem consciente, bem gerenciada de risco. É você, Guto, bem-vindo. Muito bom dia, vamos lá. Quero falar aqui de PRIO. PRIO há praticamente 16 dias, entre 40,85 e 43,25. Lateralizado, uma formação até
considerando, né, o Ibovespa, está bem resiliente. Tá? Abaixo da região de 40, temos uma média de 200, e aqui eu coloquei uma linha, tá, que seria o custo da operação que eu vou passar para vocês. A operação que eu quero passar para vocês é a operação financiamento, venda coberta. Uma operação que eu gosto muito, né, boas empresas fazendo operações de taxa, ao longo da vida você consegue ganhar uma grana boa. Bom, então vamos lá, vamos falar aqui, ó, PRIO nesse exato momento, a 42,08, eu estou falando de financiar, ou seja, fazer a venda da opção de compra, a PRIO H400, tá? O strike dessa opção é R$40. Vamos lá, o custo da operação, 38,80, né? Piscou aqui, que a opção ela vai mudando, eu estou pegando aqui o preço de venda, tá? Está na casa de 31 de volatilidade. Nós temos uma taxa de financiamento de 3,09. O que é essa taxa de financiamento? Olha só, meu custo está lá em 38,80, né? E eu quero que ela permaneça acima de 40. Se permanecer acima de 40, a gente vai ser obrigado, né, a entregar a ação. Mas nós investimos, né, os 38,80, temos ali a taxa de 3%. Tem aqui, turma, é variação, tá? É normal ter essa variação. E aí é o seguinte, 3% de taxa, que é o custo até o strike. E temos a taxa de proteção aqui na casa de 7,48. Tá? O que é 7,48? É o atual preço, né? É 42,14 para o preço, né, do nosso custo, que seria na casa aqui de 38,90. Como que eu faço essa operação? Você tem que comprar a ação, vender a call simultaneamente, tá? Eu acho que o melhor custo para fazer essa operação é na casa aí, tá, de 38,90. Agora está dando 39, 38,90 é a melhor operação. Porque a faca na caveira, dinheiro na carteira. E vamos ao pensamento do dia. Meu querido Pincher, pequenininho, bonitinho e burrinho. Burrinho demais. Rosnar e latir para pitbull não dá certo. Fica quietinho para não virar biscroque. É melhor abanar o rabo e ficar amiguinho, hein? Vai de novo! Escolher suas batalhas não é covardia, é sabedoria ancestral. Guto Serrano ao vivo com a gente. Um abração pro Carioca, que também apareceu ali atrás. Você viu que ele dá aquela olhada, como quem diz, é muita sabedoria e volta a trabalhar. Bom trabalho pro Carioca, direto ali das baias da Traders, a corretora do TC. 10h28, bom, vem aí a abertura do Avista. Vamos correr aqui para pagar um terceiro destaque corporativo? Dá tempo, Cá. Terceira manchete do nosso giro corporativo é você. Terceira manchete fica por conta de Camil. O papel está caindo 5,08% aos R$ 5,04. A companhia divulgou resultados, reduziu o lucro em 15,9% no primeiro trimestre fiscal. Já a receita líquida de Camil recuou 7,3%. Os números não foram muito bons, mas eu queria destacar principalmente o EBITDA da companhia, que acabou caindo 8,4%. De 254 milhões e meio de reais para 233 milhões, a margem EBITDA retraiu 0,1 ponto percentual do primeiro trimestre fiscal de 2024 para o primeiro trimestre fiscal de 2025, encerrando o período em 11,7%. Junqueira, a sua análise sobre esses resultados. Não, o resultado da Camil foi fraco, né? Então, mas ele segue a expectativa do mercado, que não está olhando para o papel com bons olhos, né? A receita caiu, o EBITDA caiu, margens comprimidas. Quando a gente olha para o arroz, que é o principal insumo do Camil, também caiu bastante ali. O preço do arroz recuaram quase 30%, o que pressionou o preço médio ali. Então, o volume também caiu, enfim, tudo caiu. O grande destaque positivo foi o desempenho internacional, com o volume subindo 24%, impulsionado pelas exportações mais
fortes do Uruguai e uma melhor operacional no Equador, né? Então isso acabou trazendo um pouco de alento, mas nesse trimestre a Camil consumiu caixa em função dessa formação do estoque, o capital de giro consumiu 890 milhões de reais e isso traz aí a alavancagem para 4,5 vezes, né? Então um nível bem elevado e bem complicado, né? Então eu olho para a tese de Camil com muita ressalva. Graficamente falando, ativo lateralizado desde a segunda quinzena, junho 25, formação gráfica ainda assim benéfica, altista com envelope de alta, porém, de novo, né, você vê que já não tem aquela alta íngreme e sim uma lateralização. Dentro deste intervalo, 4,91, 5,39, tudo sob controle. Acima de 5,39 e 5,72, azeda abaixo de 4,91. 10 horas 30 minutos no oferecimento de CME Group. Vem aí a abertura do mercado à vista americano. Tabela da volatilidade na tela pra gente narrar. DXY um pouco mais salgado, 98,768. Olha o VIX, 4% de baixa, 16,69 pontos. Vai encorpando a pegada baixista do VIX. E os de 2, 10 e 30 anos estão parados desde o início do programa, praticamente 2 pontos base a menos para esses pedidos de prêmio. Camila Nascimento, com você. Vamos lá, então, para a abertura do mercado à vista nos Estados Unidos. O S&P 500 sobe 0,19% aos 6.255 pontos. Nasdaq avança 0,09% aos 20.697 pontos. O Russell 2000 registra alta de 0,60% aos 2.218 pontos, enquanto o Dow Jones sobe 0,30% aos 44.027 pontos. Léo. Amigos, as 7 magníficas abrem os trabalhos na seguinte pegada. Tesla está subindo 0,9, Nvidia está no 0 a 0, Microsoft cai 0,30, Oracle também, Meta cai 0,25. Sobem ainda Coca-Cola 0,8, JP Morgan 0,40, Google 1,10, Apple 0,70. A Amazon está caindo 0,86%, assim estão as 7 magníficas e outros papéis americanos de destaque, entre eles JP Morgan, Oracle e Coca-Cola. Bom, Coutinho, no gráfico americano, dá pra dizer que segue tudo muito bem, obrigado? Não. Olha só. Opa! Se você olhar, por exemplo, S&P 500 e Nasdaq, ainda tem um respiro. Sobe, lateraliza, envelopes de alta, só que, de novo, entrando dentro do canal. Entrando dentro do canal laranja, passa a valer o canal, o que significa lateralização. Quando eu olho para Dow Jones, aí azeda. Nota que é um sobe e aí eu já tenho um canal de baixa também jogando o Dow Jones para dentro do seu canal macro, que também reflete a questão da lateralização. Russell 2000, esse vinha bem, vinha subindo, ainda que dentro do canal, pelo menos com um viés altista, também desacelera, começa a montar um canal de baixa. Então aquela lateralização que ainda era benéfica para o mercado americano, ela passa a me dar mais uma percepção de um contexto baixista. E aí a coisa fica ruim e fica ruim para os 4 índices. 10h33. Importante o alerta gráfico que o Coutinho traz para a gente pensar aqui, hein? Bom, é o seguinte, hoje eu vou quebrar um pouquinho a lógica. Geralmente nessa altura eu peço o Gabriel Junqueira, um destaque inicial dele. Mas são tantos os balanços que saíram que eu vou pedir para você, cara, já mergulhar nas manchetes da edição de hoje. Que Goldman Sachs divulgou resultados, não só o Goldman, outros papéis também. Traz um balanço, o Coutinho vai graficar, na sequência a gente ouve o Gabriel. Só me permitam fazer, pela urgência, um highlight. Coincide com a abertura do mercado à vista nos Estados Unidos, uma piora do Ibov. O Ibov há pouco estava caindo 0,30%, 0,20 e poucos por cento, agora cai 0,12%, mas deu uma aprofundada. O Ibovespa estava no 0 a 0 durante boa parte das negociações, faltando 3, 4 minutos para a abertura do à vista nos Estados Unidos, passou a buscar as mínimas. O Indifut chegou a 0,65% de marcha ré praticamente, agora tem um certo alívio, mas uma direção baixista maior do que aquela que nós vislumbrávamos 10, 15 minutos atrás. Os DIs aqui no Brasil estão descolados dos yields americanos, estão pedindo de 7 a 8 pontos base a mais nos prêmios, e o dólar está de volta aos 5.600, tá lá, ó, R$5,600. Muita atenção nesse aspecto. Bom, nossa prioridade
para quem treina do outro lado, acabam sendo esses personagens. Deixa eu pedir, Coutinho, para você partir para Indifute e Dolfute, vai, que essa volta para os 5.600 ela me parece relevante, pois não? Olha só, lateralizado, sobe, lateraliza ou chegou a subir, disputou essa região de 5.600, já lateralizou, me parece mais altista, ainda que conectada na linha, 5.604, 5.619, ponta comprada. O índice, ele faz leve reversão, ainda que baixista, sobe no candle de 15 minutos, mas tem um viés baixista. Não tenho nada graficamente falando, tem um suportezinho aqui que eventualmente dá uma oscilada para posterior baixa. Obrigado, Coutinho. Agora sim, Cá, com você. Vamos começar então com a ASML, que é a empresa que divulgou resultados e tá com o maior movimento no mercado americano. A companhia está caindo mais de 9%, recua 9,89% agora aos $741. A ASML, como a gente já trouxe aqui, reportou lucro por ação e também receita acima do consenso, mas revisou algumas projeções, o que acabou desanimando os investidores. Depois disso, a gente teve declarações do CEO da companhia. Ele comentou que o nível de incerteza está aumentando, principalmente devido às considerações macroeconômicas e geopolíticas. E isso inclui, é claro, as tarifas, seguindo aqui as aspas dele. Ele também disse que embora a companhia tenha se preparado para o crescimento em 2026, não dá para confirmá-lo neste momento com tanta incerteza, então o CEO sinalizou que é um momento de maior cautela para as perspectivas da ASML, Coutinho. O ativo está lateralizado na região superior, que denota venda. O ativo vinha bem, se você tirar o candle de hoje, inclusive, era uma alta clara. Com o candle de hoje, eu sou obrigado a tirar a alta e fazer um canal de baixa. A SML cota $743, cai 9,64%. Para quem gosta da tese e do tipo de operação, é praticamente uma compra a mercado, compra especulativa sob suporte $736, o stop loss eventualmente um pouquinho abaixo. Temos 10h36, olha a moeda americana, aliás, a moeda americana, foi ela, né? Renovando máxima de novo, R$5,606, se espirrar, olha o 561, esse é o espirro Silvio Santos, Gostei, Leozinho, não tinha pensado nisso, você me inspirou aí, tá vendo? É o Silvio Santos. Vamos lá. Para de rir, Leozinho, não vai, ele tá sufocando, tanto rir ali atrás do vidro, o Camila Nascimento. Traz o próximo destaque, vai, cara. Próximo destaque, Bank of America, o banco divulgou o lucro líquido de 7 bilhões e 100 milhões de dólares no segundo trimestre. Ele é o segundo maior banco nos Estados Unidos e somou uma receita de 20 bilhões e 820 milhões de dólares no período. Lucro por ação, receita também superou as expectativas e eu queria trazer aqui fala do CEO do banco, que disse que os consumidores continuam resilientes, com gastos saudáveis e boa qualidade dos ativos, e as taxas de utilização de crédito pelos tomadores comerciais aumentaram. Ele também comentou que o banco observou um bom impulso nas áreas do mercado. Até agora, neste ano, o banco forneceu mais capital para os negócios e também devolveu 40% mais capital aos acionistas no primeiro semestre deste ano, em comparação com o ano passado. Coutinho, então analisa pra gente agora Bank of America. Bank of America atingiu uma resistência longa a $48,08, então subiu, bateu na resistência e inicia a correção. Bank of America tem um primeiro suporte a $45 cravado, cota 46,11, então ele é baixista no curto prazo. Esse suporte de 45, ele é um suporte fraco, tá? Então, por favor, quem gosta da tese, de novo, é uma operação especulativa, mas é um ponto de respiro caso ele se mantenha. Se não, você vai olhar para $42,35. 10h38, só uma atualização aqui, ó. A gente tá vendo pouco a pouco mais papéis irem pro vermelho nos Estados Unidos, tá? Agora a gente tem Microsoft caindo 0,5%, Oracle 0,25%, Meta 0,50%, Amazon 1%. Resistem e seguem no verde. Apple subindo 0,7%, Google 0,50%, JP Morgan 1,12%, Coca-Cola 0,80% e Tesla 1,29%. Nvidia praticamente no 0 a 0. Cá tem mais um destaque, né, Cá? Pois não. Tenho mais destaques antes, só ficou faltando pagar a cotação de Bank of America. O banco está subindo 0,41% aos $46,34. Goldman Sachs está avançando 0,60% aos $706. É mais um banco que reportou resultado.
O Goldman superou as expectativas e registrou o melhor trimestre em trading da história. A receita da área foi de cerca de 100 milhões de dólares, acima do total do primeiro trimestre, refletindo o impacto da volatilidade gerada pela guerra comercial de Donald Trump, que impulsionou a receita do setor pela segunda vez consecutiva. Coutinho. Olha só, o Goldman Sachs também tá bonitão, tinha uma resistência a 672 dólares, a gente já pode tirar. Formação gráfica, vocês já conhecem. Subiu, lateralizou, aguarda alta. Cota 701,30, tá em cima de um suporte 700 dólares e 18 centavos. Se perder, azeda. Se tiver comprado, extremamente bem comprado, se estopado nessa região, vai estopar praticamente na máxima. Se subir, objetivo 780 dólares e 77 centavos. 10 horas e 39 minutos, o seu Madruga, que também participa aqui do Mercado à Vista americano, trazendo a sua percepção. Ele não tem dinheiro. 20 minutos para as 11 da manhã, Gabriel Junqueira. Olha, a Cá acomodou nas últimas 3 falas dela, 3 resultados. O setor financeiro segue abrindo alas para a temporada de balanços nos Estados Unidos. Os resultados, via de regra, são sólidos. Os lucros estão na mesa. Você tem uma concentração de capital que dá ao S&P e ao Nasdaq um namoro com máximas históricas de novo. E agora, com a percepção de que a Bolsa Americana é mais resiliente do que nunca, a gente está tendo mais concentração de capital voltando para os Estados Unidos. Vamos lá para o seu destaque. Bom, Léo, é exatamente isso, né? E acho que o que a gente tem que pensar do mercado americano também são 2 coisas, né? Em primeiro lugar, esse aumento de incerteza no mundo por conta da guerra comercial, e não é só a questão Estados Unidos-Brasil, né? Também tem Estados Unidos-União Europeia, Estados Unidos-Canadá, Estados Unidos-México, questões da guerra da Ucrânia, tudo isso aumenta a volatilidade e aí os investidores tendem a ir para aquele mercado mais seguro, né? O mercado dos Estados Unidos é o mercado mais seguro do mundo, é onde os ativos têm a sua melhor precificação, então você tem ali, de fato, uma volta, uma migração dos recursos para a Bolsa Americana. O que eu quero salientar é que mesmo com todo esse pessimismo, mesmo com toda essa baixa recente, o Ibovespa segue subindo 12% no ano. Então, assim, a gente não é que está falando aqui que o Ibovespa entregou a alta do ano, muito longe disso, né? E mais de 20% em dólar. Então, vamos sempre lembrar que a gente passou sim por um movimento de alta, que a gente passou sim, e que a gente continua numa tendência interessante. Os resultados estão abrindo alas aí, acho que os bancos estão apresentando bons resultados. A gente teve ontem JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, hoje Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs reportando resultados. O resultado que eu gostei bastante foi o resultado da Johnson & Johnson, né? Porque a Johnson, ela é uma das maiores empresas globais de healthcare, então ela atua muito também com essa parte ali da economia real, focado em produtos tudo para as pessoas, né? Então ele tem um perfil defensivo. A empresa continuou mostrando números muito sólidos, superando ali um lucro que subiu quase 20%, uma geração de caixa próxima de 6 bilhões de dólares. Então isso é bastante coisa, né? E eu tenho certeza que foi muito ajudado pela nossa querida Fiboninha, né? Que deve comprar os produtos da Johnson & Johnson, né? Os shampoos Johnson Baby, que são com certeza os melhores da linha para essa faixa etária de pessoas, né, Coutinho? Com certeza, lindão. E eu sigo aqui aguardando o cartão de crédito Gold Platinum Premium da Santa Fé para eu poder continuar dando ela o melhor que existe no mercado. 10h42. Aí, Gabriel, tá vendo? Tu levanta, ele corta aqui. Enquanto não chegar esse cartão, você tá compromissado. Lembra do jingle de Johnson & Johnson, Coutinho? Aquele: eu nasci com cabelo enroladinho, cheio de cachinho, na cachola. Ô, Tony, não? Não marcou sua infância? Não, lindinho. Sua infância foi em qual década? Não responda. Às 10h43, faltando 17 minutos para as 11 da manhã. Vamos fazer o seguinte, ó. O dólar, Coutinho, não para de subir, R$5,606. Vai, Coutinho. Bom, deixa subir, R$5,607,50. Objetivo R$5,619. Então, formação de envelope, sobe, lateraliza, subiu. Deixa subir agora. Formação gráfica não é aquela, mas ok, é o que a gente tem. A priori a subida é livre, não tenho nenhum tipo de restrição gráfica, não tenho pivô, não tenho nada. Vamos ver, cola o stop e vai empurrando esse cara para cima.
no caso do índice, o índice 136.220 pontos, ficou no final das contas entre idas e vindas restrito nessas duas resistências, e aí agora cai, o no 36.220, o no 35.850. 10h44, muito obrigado, meu caro Marcelo Coutinho. Bom, o Gabriel falou de Johnson & Johnson no gráfico, diga lá. Deixa eu achar o ticker dele aqui, pera aí, Johnson, JNJ, Johnson & Johnson tá lá, sendo bulimado ao vivo pelo meu querido Leonardo Pinheiro. O ativo cota $155,18. Johnson & Johnson lateralizado. Você vê que, diferente do mercado americano, né, você tem a queda do Trump e a alta aqui muito mais projetada pelas sete magníficas, né? Você vê que Johnson & Johnson não acompanha. Ficou restrito a $159, cai, volta, Então você está num movimento de lateralização, ainda em região de compra, ainda altista, mas ruim em função disso. Você tem uma resistência que fica travando o movimento de alta, você tem uma LTA que vai afunilando o movimento, eventualmente esse cara tem a tendência sim de alta. Se você está comprado no papel, ok, você está posicionado da forma correta, só falta o papel responder. 10h45 no oferecimento de CME Group. Você curtiu o mergulho nos ativos brasileiros na Bolsa Brasileira? Este foi o Opening Call lá na terra do Tio Sam. 15 minutos para as 11 da manhã. Vamos lá então, Gabriel Junqueira e Coutinho pelos próximos 10 minutos conosco. E as perguntas da audiência vão chegando. Bom, só atualizar, Banco do Brasil perdeu 20,60, tá? Tá em 20,45 como mínima. O FRV. Vou olhar esse Bovespa só em agosto. Já jogou um pouco a toalha o FRV. O Fabinho Silva. O primeiro sou eu. Ele ganhou a coroa, Leozinho. E eu? Ele. A coroa de primeiro colocado no ranking do engajamento. O César Munhoz. Bom dia, Coutinho. Petrobras tocou numa FIBO 61,8%. Tá mais propensa a subir ou cair? Olha que pergunta bem fundamentada, é brincadeira. E também NVIDIA sendo pedida pelo FRV. Então vamos lá, ó. Banco do Brasil, NVIDIA e Petrobras, é você. Banco do Brasil na tela, R$20,52. A gente comentou, né? Longo pivô de baixa. Longo envelopezinho de baixa e agora mais um aqui. Então deixa cair. Isso, meu filho, calma. R$20,51, objetivo R$19,85. Depois o Léo pediu NVIDIA, então vamos trocar. Vamos para Black Arrow. Olha só quem chegou aqui para poder aterrorizar o ambiente. NVIDIA na tela. Double clique, NVDA, Enter. Você vai ver a diferença do gráfico de Johnson para o gráfico de NVIDIA. Sobe, como se não houvesse amanhã. Ontem a gente falou sobre isso, imaginávamos $172, abriu $170. Agora $170,81. Calma, meu amor, respira. Objetivo desse cara, $174. E aí você tem um pool de resistências que leva a NVIDIA a praticamente $200. Volta para o Profit e vamos para Petrobras. No caso de Petrobras, você tem um movimento de correção, então tá aqui, subiu, fez um movimento de correção e não engaja, lateraliza, sentadinho em cima de um suporte a 3.163, é o seu último ponto de alta. Petrobras abaixo de 3.166, a coisa dá uma bela de uma azedada. Quem tiver comprado, por favor, atenção, aqui vale sim, proteção com stop, opções ou algo que o valha. A figura gráfica ela não é mais favorável. Little Couto, fala, tenho uma dúvida. Meu amor, manda a dúvida pra mim que eu tenho uma foto sua, inclusive. Por que os kamikazes usavam capacete? Porque os kamikazes usavam capacete. Você sabe o que são os kamikazes? Sei, aqueles que se matavam. Pilotos suicidas sim. Na tática japonesa, os kamikazes. Se eles são suicidas, por que eles usam capacete? Se eles vão já lançar o avião contra algum inimigo, portanto vão morrer, pra que usar capacete? Pra não sentir dor. 10h48. É o seguinte, nós recebemos imagens que já foram endereçadas ao Supremo Tribunal do TC, referentes ao problema técnico e operacional que nós tivemos ontem. Vocês, ouvintes nossos, telespectadores, entusiastas da nossa cobertura, não foram atingidos. Isso nos alivia. Mas nós aqui fomos. Durante a participação do Gabriel Junqueira, nós não conseguimos acompanhar o que ele falava. Foi muito difícil.
e chegou essa imagem aqui pra nós. Ela foi endereçada ao Supremo Tribunal do TC, tá na tela. Essa é a atuação da Fiboninha. Você tá rindo? Se tem alguém que precisa chorar aqui é você. Você não cuida da criança, ela brinca com a fiação aqui do estúdio. Você chora, eu rio. Deveria ser assim, é o contrário hoje, né? Tá aqui, ó, Fiboninha aprontando. Corta lá, ó o tio Pinheiro, ó a cara do tio Pinheiro. Ó o tio Pinheiro, bicho, trabalhou de pé ali pra tentar consertar a parada. Que a Fiboninha aprontou lá, é ou não é, Leozinho? É. O tio vai disciplinar essa Fiboninha já, então. Você não tem nada a falar como pai? Da próxima vez puxa com força, legal. O Coutinho, ele quer ver o caos. Ele quer colocar querosene na fogueira. Gabriel Junqueira, pergunta da Alice pra você. Gabriel, você vinha argumentando que Banco do Brasil não era a melhor opção no setor financeiro bancário tradicional. Mas a R$20 não tá bastante barato? Qual o grande banco? Ela tá se referindo aqui claramente a Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil, né? Nessa prateleira. Qual o grande banco que você olha? Pergunta da Alice pra você. Bom, Alice, muito obrigado pela pergunta. Banco do Brasil tá barato sim nesse preço aí, mas eu acho que a 18 vai ficar mais legal ainda, né? Então vamos esperar bater lá e aí a gente compra, porque no jeito que tá a situação e com tudo que tem se desenhado para os resultados do Banco do Brasil, a gente falar dele a R$19, R$18 já não deixa ser nenhum tipo de loucura, né? Porque ele está em queda livre e a gente não consegue determinar qual vai ser o fundo do Banco do Brasil. Realmente ele pode bater regiões bastante complexas aí, com resultados que devem piorar no segundo trimestre, né? Existe uma turma do mercado que já apela para que o Banco do Brasil já teria precificado esse resultado ruim. Eu prefiro não pagar para ver, então estou fora de Banco do Brasil, porque mesmo se você entra short numa situação dessas, para você tomar uma invertida do mercado é sempre complicado. E essas coisas elas são impressionantes, né? Elas sempre acontecem quando você entra short, né? Então, o Banco do Brasil ele vai virar o dia que a gente entrar short. Então, assim, é melhor ficar longe. É uma situação difícil, acho que o resultado ainda vai piorar bastante, tá? Para rolagem de plano safra e tudo mais. E aí você perguntou para mim dos bancões qual que eu olho mais. Itaú, para mim, é o melhor banco do Brasil nesse momento. Acho que o Itaú deu uma voltada, né? E isso foi bastante interessante para o valuation do papel. Bradesco também é um papel que eu olho bastante. Santander eu não gosto muito não, mas Bradesco e Itaú são papéis que chamam a minha atenção e que nesse cenário aqui mostram uma certa resiliência e eu apostaria mais neles. Obviamente que se o seu horizonte de investimento é maior, esse preço de Banco do Brasil certamente é uma barganha, né? Mas ao mesmo tempo você precisa entender que ele pode cair mais e aí você ir fazendo um preço médio interessante, né? Fora o fato de que, se houver uma mudança na agenda econômico-política a partir das eleições de 26, Banco do Brasil seria, pelo menos em teoria, um dos papéis mais premiados entre os papéis negociados na Bolsa Brasileira. Mas é isso, depende do horizonte e aqueles que vão apenas fundamentar a alocação em Banco do Brasil, com uma eventual mudança de agenda econômico-política, estão assumindo um risco muito grande, porque estão se baseando num evento praticamente binário. Já o Itaú funciona como um reloginho que você tem defendido aqui invariavelmente nas participações. Vamos cruzar estas suas teses com o que o comportamento do preço no gráfico está revelando para nós. Coutinho, Banco do Brasil vai renovando mínimas como há algum tempo não renovava. E o buraco é mais embaixo nesse caso. Você está trabalhando com qual suporte mais relevante a partir de agora? Olha só, eu tirei aquelas linhas e tracei um fibo. Então, o pior caso de Banco do Brasil, por enquanto, é R$ 18,56. Você tem um suporte a 20,08, R$19,50. Se tudo der errado, nessa montagem, R$ 18,56. Aí a gente sai de Banco do Brasil e vai para os outros dois bancos, entendidos pelo Gabriel como muito mais sólidos do ponto de vista do fundamento. Bradesco, que ainda vive o seu turnaround e o mercado antecipa a entrega desses resultados, bem importante focar no que o segundo trimestre vai produzir no caso desse banco privado, e Itaú,
que sobra, né? É o banco mais sólido, de maior valor de mercado em relação aos bancões privados brasileiros. Itaú e Bradesco, Bradesco e Itaú, você, Coutinho. Vamos lá. No caso de Itube perdeu 3605, Itube cota 3516. Formação gráfica é aquela que vocês já conhecem. Caiu menos, virou, subiu. Então faz aqui o abaulamento, Itube faz uma leve reversão, Itube ainda é baixista. Então, por favor, atenção. Você tem agora 3605 como resistência e o objetivo de Itube 3408. No caso de Bradescão lateralizado, formação gráfica, apesar de altista e lateralizada, Bradesco lateraliza praticamente há 3 meses. Então o ativo está ali entre 15 e 16,50. Formação gráfica, ela começa a ficar não benéfica, né? Porque com topos e fundos ascendentes, tudo sob controle. A hora que você tem um canal de baixa desenhado dentro de um canal, a coisa fica ruim. Então, assim, eu acho que Bradesco tá num bom valor, ser estopado ou zerado nesta área, praticamente você tá na máxima do papel. Eu acho que eventualmente aqui valeria um rotation. Vocês sabem que me incomoda a questão do excesso de lateralização. Papai, Fala, meu amor. tá muito frio. Tá muito frio? Tô gripada. Tá gripada? Tá vendo? Tá vendo? Você não cuida. Colocar no mundo é sempre a parte mais fácil. Cuidar é outra coisa, Coutinho. Aí ela faz o que faz com o estúdio e ainda manda isso aqui ao vivo às 10h55. Como diria Silvio Luiz, o que eu vou dizer lá em casa? Coutinho, muito obrigado, um abraço, a gente volta a se encontrar amanhã. Tchau, pessoal. Bom dia pra vocês. Eu os vejo novamente às 12 horas. Valeu, meu parceiro. E a Fiboninha te chamando de novo, é isso? Fala, meu amor. Manda, meu amor. Manda. Tem um poema. Você tem um Olha, poema? bonitinho. Ô, trem. Ele é muito legal. Ele é bonitinho. Ele tem um baita astral. É o meu papai Coutinho. A cada dia que passa, a Fiboninha, mais sucesso. Você sabe que o único canal de mercado financeiro que tem audiência infantil é a TC News, com o sucesso que faz a Fiboninha. Tchau, Coutinho. Tchau, lindão. Valeu.